Doutor, eu queria falar mais um pouquinho sobre esse assunto, agora mostrando na prática. O senhor pode se aproximar aqui do nosso monitor? Fique à vontade. A gente tem algumas imagens, vamos ver qual é a primeira. Olha, essa primeira imagem, essa pessoa, que o senhor falasse um pouco. Essa é a fase para se fazer o implante. Por quê? Ainda existe uma conservação de um grande número de fio na região anterior do couro cabeludo. E aí, quando você vai fazer a cirurgia nessa situação, o número de fios a ser transplantado dá aquele volume maior ao cabelo, porque ele ainda tem uma grande área conservada. Então é nesse ponto que a pessoa pode procurar um especialista, que ainda há tempo, né? Ainda há tempo, e nós observamos aqui que ele tem uma forte tendência a ter uma calvície maior. A gente observa já as entradas, e nessa área aqui, que nós chamamos cérvix, está concentrada a área da queda. Ok, então vamos ver a segunda imagem, qual é? Olha aí, doutor Silvio Berlusconi, ex-primeiro-ministro da Itália, ele fez o transplante, né? Aí. Isso, aqui está mostrando o resultado da cirurgia de transplante de cabelo. Nós observamos na fase inicial toda aquela área frontal, a entrada maior, e após a cirurgia, o resultado estético satisfatório você pode observar nessa situação, em que até as entradas foram mantidas, foram conservadas, para não dar um aspecto muito artificial para o resultado da cirurgia. Doutor, naquela primeira imagem lá, que ele está um pouco de cabeça baixa, naquela fase, não existe mais como fazer um tratamento com remédios, é assim? Exatamente, naquela fase não existe mais a possibilidade de você ter um resultado satisfatório com o tratamento oral ou tópico. Naquele caso, é realmente só a cirurgia. Só a cirurgia, né? Isso. Vamos ver a terceira imagem? Olha, do ator aí Marcos Pasquim, ele também fez o implante, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco aí dele. Bom, nós observamos que ele procurou fazer a cirurgia numa fase inicial ainda da queda de cabelo, da calvície. E nesse caso, os resultados estéticos são mais satisfatórios. Ele não precisou fazer um transplante com uma grande quantidade de fios, vamos dizer assim. Você percebe que a área, ele conservou um pouco da área frontal, as entradas, e teve uma aparência muito natural do resultado da cirurgia. O resultado da cirurgia é esse que ele está de blusa preta, né? Para quem está em casa compreender melhor. Isso, aqui já é o pós-operatório. Então foi uma coisa bem discreta. Bem discreta, porque ele procurou fazer a cirurgia numa fase inicial ainda da calvície. Ok, então, doutor, aqui o telespectador do Vida Saudável também participa com perguntas. Vamos ver qual é a primeira para o senhor? Doutor, receita caseira ajuda a evitar a queda dos cabelos? Então, doutor, essas receitas caseiras, as pessoas usam muito, por exemplo, abacate, iogurte e outras misturas. Isso prejudica o cabelo? Pode cair o cabelo? Pode ajudar e pode prejudicar. Não existem ainda trabalhos científicos que possam confirmar que essas receitas caseiras podem trazer benefício para essas pessoas. Na realidade, o que ocorre é que ajuda muito o lado psicológico da coisa, e no cabelo tem muito disso, né? Se você acha que aquilo está te beneficiando, não te está trazendo nenhum prejuízo, eu aconselho mesmo, na realidade, que você deva procurar um especialista e não tomar essas atitudes de usar esses produtos caseiros. Melhor evitar, né, doutor? Melhor evitar. Eu percebo muito, às vezes um amigo toma, um parente, a pessoa passa o mesmo medicamento para o outro, achando que o problema dele é igual. Isso não pode, né? Completamente errado, né? Você está tomando praticamente uma atitude de fazer uma automedicação. Não sabe se pode tomar, porque esse medicamento é necessário se fazer uma série de exames para que se tenha certeza de que ele não vai lhe prejudicar. E esses remédios, doutor, muitas pessoas que tomam falam, ou quem não conhece também fala demais em relação a alguns problemas. Eles provocam alguns problemas no organismo? Normalmente, o que se fala mais é a questão da libido, né? Redução da libido. Em primeiro lugar, vamos deixar claro, isso é um medicamento exclusivo para o sexo masculino, tá? E a questão da libido é o seguinte, existem pesquisas que mostram que em torno de 0,5% dos homens que usam essa medicação se queixam de diminuição da libido. Não é totalmente desprezível esse percentual, mas raramente nós encontramos no consultório alguém que toma esse medicamento, e mesmo aquelas pessoas que já tomam há muitos anos esse medicamento, chegarem com essa queixa. Particularmente, eu nunca tive um caso com essa queixa. Então, nada comprovado, não é, doutor? Nada comprovado. A gente tem mais uma pergunta para o senhor. Doutor, quantas vezes por ano podemos pintar o cabelo? Então, doutor, tem gente aí que pinta o cabelo toda semana, né, praticamente. Pode? É o seguinte, com relação a isso, nós temos que ver o lado científico da coisa.
os cabelos, como nós já estamos aqui, são porosos, eles têm poros ao longo do fio. E, normalmente, essas tinturas têm muita química que pode agredir as raízes. Essa tintura é absorvida pelo fio e vai até a raiz, podendo prejudicar e causar a queda. Então, nós queremos dizer aqui o seguinte: quanto menos você tingir os cabelos, melhor para a saúde dos fios. Melhor, né, doutor? Melhor. Doutor, é verdade que a posição de dormir, por exemplo, ela pode derrubar mais cabelos, de pentear ou não? Tem gente que fala, se eu dormir de lado, um travesseiro vai machucar, amassa o cabelo, cai, ou vai criando, é o que as pessoas chamam de redemoinho, né, que vai provocando. Existe isso ou é mito? É mito em parte. Se você tem aquele hábito de dormir sempre naquela posição, por tração, por uma questão mecânica, aquela área pode sofrer traumas contínuos e ao longo do tempo realmente apresentar uma queda. Mas é uma queda que não é muito significativa dermatologicamente falando, mas pode acontecer sim. E aí qual seria a posição correta, doutor Isidmir, para evitar isso? Não, o ideal é que você fique mudando de posição. Dorme de um lado, dorme, encosta a cabeça para o outro, para que não fique aquele trauma contínuo sempre naquele mesmo local. Ok, então, doutor Elcio, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu queria que o senhor deixasse as suas considerações finais para quem está assistindo a gente em relação à queda de cabelo, em relação aos cuidados principalmente. Eu queria deixar uma dica aqui, importante, que eu considero, que é o seguinte: se você perceber que os seus cabelos estão caindo excessivamente, além dessa média que nós colocamos aqui em torno de 100 fios dia, eu aconselho que você procure um especialista para que ele possa tomar a decisão correta sobre que tipo de tratamento você deverá ser submetido. Ele fará uma consulta, fará alguns exames e chegará ao diagnóstico indicando a medicação correta. Portanto, o que eu quero deixar aqui hoje é isso, essa dica. Sempre que você perceber que existe uma queda excessiva de cabelo, procure especialista. Ok, então eu queria agradecer a participação do senhor, doutor Elcio Ribeiro, dermatologista, que gentilmente veio aqui novamente ao Vida Saudável. Olha, no próximo bloco, nós vamos sair daqui direto para um salão de beleza, conversar com um especialista e mostrar o